conosco, como tem falado, Senhor. Usa um canal de bênção com o teu servo para que possa entregar o seu recado em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Poder sentar, irmãos. Deus abençoe os irmãos. Nós podemos dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Vamos colocar ali o texto proposto para esse tema, né? Que é o livro de Efésios, no capítulo 5. Vamos ler apenas o versículo 25, né? Só vou ler porque consta lá já proposto no tema dessa campanha. Diz assim: vós, marido, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Diz a boa hermenêutica que um texto fora de contexto é um pretexto, sim ou não? Para nós entender o livro de Efésios, principalmente o capítulo 5, nós queremos voltar lá no capítulo 4, para entender o que Paulo estava querendo dizer para a igreja dos Efésios. Aí nós vemos Paulo ali, nessa ocasião, provavelmente Paulo estava preso, e ele manda esta carta, essa epístola aos Efésios. Essa igreja era composta de judeus, mas também de gregos. A hermenêutica fala que nós temos que olhar o contexto. O contexto, você vai ver Paulo falar de um Deus que transforma, de vidas transformadas, de criaturas que havia entregado a sua vida para Cristo e que eram uma nova criatura, que teriam um novo pensamento, uma nova maneira de agir. Seria mais ou menos assim, resumindo o capítulo 4, e quando ele chega, mas por que ele fala dessa maneira? Aí nós temos de olhar o contexto histórico. Nós sabemos que a cultura grega é um pouco diferente do que nós vivemos hoje, e naquela época estava muito depravada. Como era o tratamento dos gregos para com as suas esposas e família? Bom, primeiro, as mulheres não valiam nada. Os casamentos eram arranjados e muitas vezes os seus pais vendiam suas próprias filhas. Por aí você já está entendendo. Então, as mulheres não tinham marido, tinha alguém que era dono dela. E quando este marido resolvesse matar essa mulher, ela não tinha que ninguém reclamar. Ok? Aí Paulo escreve. Quando ele escreve, ele está falando para gregos que aceitam a nova fé em Cristo Jesus. Aceitando esta fé em Cristo Jesus, você tem de largar as coisas antigas, as coisas velhas, os maus hábitos, e passar a viver uma nova maneira em Cristo Jesus. Então, o cristão é diferente do mundo. Já começa dessa forma. Seria mais ou menos um resumo do Efésios. Então, cristão é diferente de homem do mundo. Ok? Esposa de cristão não é propriedade, é adjuntora, companheira, que está numa mesma missão. Qual missão? A missão que foi instituída por Deus, que é a primeira missão. Qual é a missão? Deus é que instituiu a família. Então nós temos a família, o nosso maior patrimônio. Porque foi Deus que instituiu. Aí eu faço uma pergunta: se Deus instituiu a família, por que muitos casais não dão certo? O jovem começa o namoro, o noivado, e tem muitos projetos de vida, sim ou não? Projeto de ter uma casa, filho saudável, aquela alegria, pensa nas festas e todos os detalhes da festa, sim ou não? Chácara, bolo, salgadinho, churrasco, convidados, é um planejamento que é uma beleza, sim ou não? 6 meses depois eles largam a esposa. Por quê? Se é uma instituição criada por Deus, se há todo um projeto envolvendo o casamento ou a família, por que não dão certo? Nós estamos numa sociedade
desta maneira, sim ou não? A primeira coisa, convida todo mundo, planeja tudo e esquece de convidar Deus para o casamento. Ele já entra num projeto falido. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. É o princípio bíblico. Então nós começamos a entender assim, os casamentos às vezes falem, porque estão esquecendo de convidar Deus para dentro do casamento, para dentro do lar. Se é o nosso maior patrimônio, então quais são as diretrizes que eu devo tomar? Diretriz mundana ou princípios bíblicos estabelecidos pelo próprio Deus? Entende? Este dia nós ouvimos falando que se faltar dinheiro, sexo, não tem mulher que aguente. Sim ou não? Eu fiquei até pensando, falei, gente, eu estou inteirando 60 anos. A idade chega. Vai que vai faltar uma das partes. Falei, perdi a mulher. Isso é pensamento mundano, irmãos. O casamento é fundado em amor. O dinheiro falta, o casamento fica. As relações íntimas faltam, mas o casamento continua. Porque o amor supera todas essas coisas. Agora, eu não estou falando de instabilidade financeira, física ou moral, né? Ou sentimental, ou instabilidade espiritual. É diferente. Estabilidade é uma coisa, falta é outra coisa. Estabilidade é aquela pessoa que é instável. Ele às vezes até ganha muito, mas não consegue fazer ou cumprir com as suas obrigações dentro do lar. Então ele vai e vem parecendo um ioiô. Já viu isto? Ele é assim financeiramente. Ele também na área emocional, ele é dessa forma. Uma hora ele está muito calmo, abraçando, outra hora ele está muito estourado. E espiritualmente também ele é estável. Um dia ele é crente, é igual motor de arranco, né? Um dia ele é crente, outro dia ele é frio. Um dia ele é crente, um dia ele é frio. Aí eu pergunto, qual é o exemplo que essa pessoa tem dentro do lar? Então, 3 coisas nós poderíamos falar aqui, são 3 pilares importantes. Espiritual, emocional e financeiro. Eu não estou falando de falta, falta supera. Um casal que se ama supera as dificuldades. Agora, instabilidade leva a muitos problemas. Ok? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu só fiz um questionamento a respeito disso. Eu gostaria de ler, irmãos, eu vou pedir os irmãos para... que eu tenho tudo anotado, eu anoto todos os versículos bíblicos. O texto de Colossenses 3, 18 e 21, e nós vamos trabalhar dentro desse mesmo princípio de Efésio, mas dentro desse texto aqui. Eu vou ler só esse versículo, fala assim, ó, os Colossenses 3, 18 a 21, fala assim, vós mulheres, estáis sujeitas aos vossos maridos. Essa aqui é uma versão corrigida, atualizada fala submissa. Eu prefiro a submissa, mas eu acabei copiando na corrigida que eu estava olhando, tá? Vós mulheres, sujeitai, ou seja, submissa aos seus próprios maridos, como convém ao Senhor. 19. Vós, marido, amai as vossas mulheres e não vos irritei contra elas. Vai prestando atenção no texto de Colossenses, né? 20. Vós, filhos, obedeceis em tudo vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. 21. Pais, não irriteis aos vossos filhos, para que não perca o ânimo. Viu as instruções de Paulo a respeito de um comportamento de família? Primeiro, nós podemos da família. Então, o primeiro princípio para a estabilidade dado por Deus é o princípio da autoridade. Eu estou falando o quê? Autoridade. E não estou falando de autorismo, né? Não dou conta de falar.
autoritarismo. Ok, é duas coisas totalmente diferentes. Autoridade, normalmente, a autoridade que o cristão tem é uma autoridade delegada. Por quê? Porque a maior autoridade no casamento é homem ou mulher? Quem é a maior autoridade dentro do lar? Deus. Eu acabei de falar para os irmãos que o maior problema dos divórcios, da separação, é porque não convidamos Deus para dentro do lar. Então, a maior autoridade que tem dentro de um lar é Deus. Aí desce, eu não vou falar uma hierarquia, mas Deus delega. Porque às vezes quando nós falamos de hierarquia, nós vamos falar de submissão. Aí a coisa já fica meio complicada, de você querer subjugar alguém. Mas vamos falar de uma autoridade delegada dada por Deus. Passando disso, o homem é responsável pelo bem-estar da sua família. Eu sou das antigas. Acredito que alguns dos irmãos, eu tenho 42 anos que convivo com a mesma mulher. Eu acho que eu não dou conta de viver com a outra mulher. Talvez se eu encarnasse outra vez, eu teria que casar com a Lucília. Porque é 42 anos, então é uma vida muito... Já, entendeu como é que é? Se falar assim, o Demiro ficou viúvo, eu acho que eu tenho de morrer junto, igual aconteceu com o pastor João Machado e a esposa. Isso é fato, irmãos. Se a Lucília sai 2, 3 dias que eu não durmo. 42 anos junto, compartilhando as coisas. E eu vivo no lar tranquilo. Eu poderia até fazer uma pergunta aqui. O seu lar é céu ou inferno? Quando você sai para trabalhar, você dá vontade de voltar para casa ou não? Entende como é que é? Quando você chega lá, é um ambiente de paz ou um ambiente de guerra? Você tem prazer de estar no meio da tua casa, junto com teus filhos, sua esposa, seus netos, que é o meu caso, ou não? Ou às vezes sai para casa e fala assim, ai, se eu pudesse eu ia embora. Entende? A nossa casa, saindo um pouco do contexto, quem disse é o melhor lugar que nós pode encontrar na face da terra. Você sai para o trabalho, chega no trabalho, você já tem saudade da sua casa. Porque você chega lá, você é acolhido, você tem paz, você descansa, você fica tranquilo, né, pastor Wagner? Estou aqui na sala, está quente, mas estou aqui. Eu falei, senhor, estou de frente ao climatizador. Está quente, mas está indo, né, pastor? Então, quem ser um lugar agradável, e para ser um lugar agradável, nós temos de obedecer princípios, e o princípio é o princípio da autoridade, e a autoridade essa não é aquela que eu mando e você obedece, entende? Às vezes não dá certo dessa forma, porque não é dessa forma que nós aprendemos de Deus. Nós não vimos aqui, nós temos a autoridade maior no Ministério Jardim América, nós temos o pastor juvenil. Já viu o pastor juvenil com um pedaço de pau na mão, falando, ou vocês fazem ou o pau vai quebrar? Não funciona, não vai dar certo. E se a irmã Jessi pegar um outro pau? Ou alguém pegar de lá? Casamento é 2 cordas, ou melhor, é um fio de linha, que está esposo e está esposa. Quando um puxa, o outro cede. Quando o outro puxa, o outro cede. É assim. Não é o marido que é o autoritário, fala assim, não, é do meu jeito, e do meu jeito é que vai ser. Não funciona dessa forma. Porque se ela esticar, o fio rebenta e o casamento é desfeito. Então não dura. E eu vou falar uma coisa aos homens. Para durar, nós temos que ceder muito mais do que as mulheres. A responsabilidade do lar é nossa. É verdade, nós somos o provedor, o que sustenta, tanto espiritual, o material, nós temos que prover também o lazer dentro do nosso lar, mas isso não nos dá o direito de ser o mandão, é do meu jeito, é do jeito que eu quero, você faz assim ou não dá certo, não funciona, irmão. Eu estou falando de 42 anos de experiência, não dá certo. Vai pintar a parede da sua casa se a mulher falar é branca.
põe lá outra cor nela. Nunca mais você dorme, irmão, até você pôr a parede branca. Então, o macete para quem já tem 42 anos, se a mulher falar branca, você pega o rolo e passa branco, e vai dormir em paz. Entendeu como é que funciona o casamento? Então, você cede. Que diferença vai fazer para você se ela é branca ou preta? Nós homens não tem essas coisas não, mas aí o camarada quer endurecer a coisa, pastor Wagner. Aí não dá certo, aí ele não dorme, não sabe por quê. E normalmente as casas têm sofá. Aí o nego chega no ministério falando assim, eu dormi no sofá, e não sabe por quê. É porque ele pintou a parede preto, é branca. É assim que funciona, irmão. Outra coisinha básica que acontece comigo, eu não como gordura, gosto de carne, adoro churrasco, mas não como gordura. Lucília gosta da gordurinha. Quem compra carne? A única coisa que eu compro para casa, carne. Agora eu sou aquele mandão, eu vou lá e compro a carne sem gordura, confusão, sim ou não? Ela gosta de gordura? Não, então eu compro a carne com a gordurinha. Mas eu não como gordura, por que você compra com gordura? Porque é muito fácil eu pegar a faca e tirar a gordurinha e comer a não gordura. Não é simples? Por que eu vou criar contenda? Não é mais certo, não é mais fácil? Então as pessoas têm de aprender a viver. E isso tirou a minha autoridade em algum momento. Ir para uma pia lavar uns pratos que está ali sujo, você chegou, está sujo, ou você usa e joga lá, não funciona, irmão. Não é? Cozinhando, lavando, se for preciso passar, nós passa. É assim, meu irmão. Não é porque Deus nos colocou em uma posição, quer dizer que nós é o mandão quem ser do nosso jeito. Não funciona. Eu estou falando com experiência de caso. Não dá certo. Quer viver feliz? Toda vez que esticar a corda, você cede. E vai viver feliz, irmão. Tranquilo, você deita, dorme. A esposa faz o cafezinho de manhã cedo, tem um pãozinho manteigado. Você vai para o serviço e dá saudade de voltar para casa. Simples. Viver não é difícil. Alguém está complicando as coisas assim. Então, o primeiro princípio é o princípio da autoridade. E a autoridade não te dá este direito de ser aquele que impõe as coisas. Tá? Porque a maior autoridade que nós temos é Deus. E Deus é que delegou, e Deus não age dessa forma. A forma de Deus é a forma do amor, é a forma da conquista, é a forma totalmente diferente. Segundo princípio, é a autoridade patriarcal. Logicamente, é a autoridade do pai dentro do seu lar. Não é negado isso. Como eu já disse, e a terceiro princípio, nós podemos tratar dentro do mesmo assunto, do princípio da autoridade, que é o princípio paternal e maternal, quer dizer, é a autoridade do pai para com os filhos e da mãe de igual modo para com os filhos. Às vezes as pessoas pensam que é só o pai, ou alguém pensa assim, não, a responsabilidade de educar é da mãe porque é ela que fica em casa. Epa, primeira responsabilidade é nós, que nós somos sacerdotes da casa. A intercessão, a educação, a providência, o lazer é responsabilidade nossa. A nossa esposa é o quê? Auxiliadora. Ela nos ajuda num propósito de Deus para a família. Entende? Ajudar não significa ela ser responsável por uma coisa que você é responsável. Ela vai te ajudar. E vai ajudar com amor, com carinho, desempenhar o propósito de Deus para o casamento, para a família. Esse é o primeiro princípio, a autoridade. Eu poderia aqui falar também do segundo princípio bíblico, uma série de versículos bíblicos, o tempo já foi, nós vamos parar nele. É a estabilidade familiar, repousa no princípio da submissão. E o texto sagrado da palavra de Deus, nós poderíamos até colocar aqui um versículo bíblico, Colossenses 3,19, que fala assim: maridos, amai a vossas mulheres, e não irritei contra ela. Engraçado isso, né? O texto da Bíblia, ela fala assim: mulheres,
seja submissa. E na contrapartida ela fala assim: maridos, ama. Aí você fala assim, uai, qual é a diferença? Né? Sujeitai, que é a palavra da corrigida. Sujeitai, amai. Sujeitai, amai. Sujeitar é render-se a alguém, sim ou não? E amar é entregar-se por alguém. Qual é a diferença da esposa para o marido? Ela rende-se ao esposo, ao passo que o esposo se entrega por ela. Tem dificuldade nisso, irmão? Você vê que o princípio de Deus é tão simples. Ao passo que eu amo, a minha esposa se rende. Então a coisa é em amor. Essa submissão não é uma coisa forçada, mas é uma entrega voluntária. O prazer, né? Não preciso falar mais nada. A esposa que é amada, ela tem prazer em atender o seu esposo em todos os sentidos. Não é forçado, né, pastora Jessi? Não é forçado. Mas sim, o passo que eu me entrego, ela se rende. E o lar é uma bênção, porque está na direção de Deus. Eu poderia concluir, porque é muito extenso, levaria muito tempo para falar. Nós teríamos aqui ainda, poderia falar sobre a submissão à obediência, a submissão à humildade, a afeição conjugal, a afeição familiar, a afeição paternal, e assim nós teríamos um tempão para decorrer tudo isso, citando todos os textos bíblicos. Mas eu quero concluir isto aqui falando o seguinte: os irmãos lembram daquela parábola do rico e do Lázaro? Eu vou concluir com essa parábola. Eu vou só recitá-lo. Lógico, vai ter muitas falhas de memória. A Bíblia fala. Dois homens. Um rico que vivia esbanjando a sua riqueza. E um pobre que era colocado à porta desse rico e desejava também desfrutar disso. Mas a Bíblia, resumindo ou sintetizando, diz que o rico morreu e Lázaro também morreu. O rico morreu e foi para o inferno, fala Aires, inferno, lugar de mortos, ok? E Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. Eu quero concluir exatamente com essa passagem. Diz o texto sagrado que lá do inferno, aquele homem olha lá para o paraíso, para o seio de Abraão, e vê a Lázaro. Aí ele começa a orar, ele começa a clamar: Pai Abraão, pede a Lázaro que molhe aí o dedo na água para vir refrescar, porque eu estou em tormento. Ele está lá no inferno em tormento, ele resolveu orar. Irmão, não deixa ficar tarde para você começar a orar em prol da sua família. Porque lá do inferno não adianta clamar, não adianta orar, não adianta buscar, porque é tarde demais. A resposta de Abraão, ou lá do paraíso, vem: não tem como, porque os que estão aqui não podem ir para aí, e nem os que estão aí vêm para aqui. Então esta resposta não será atendida. Aí ele pega, lembra que ele lembrou da família? Pai Abraão, faz o seguinte então, manda alguém na casa de meu pai, avisar para eles, para que eles não venham para cá. Tarde demais. Quantos pais de família também têm esquecido da sua família? E às vezes quando ele clama pela família, é tarde demais. Irmãos, se a nossa família é o nosso maior patrimônio, então essa família nossa tem de estar nas mãos de Deus. Se ela precisa estar nas mãos de Deus, eu tenho de começar a interceder por ela agora. O momento de interceder, de buscar a direção, a orientação de Deus,
é agora, para que a minha família possa ser bênção, para que a minha família possa ser luz, para que a minha casa seja um lugar de paz, de alegria, para que a minha esposa seja uma esposa amada e eu posso ser amado também. Então eu tenho de clamar, orar, buscar a Deus agora, porque lá do inferno não vai adiantar essa oração. Lá, depois que as coisas acontecer, não adianta orar. Ora, busca a Deus antes que o mal aconteça, porque Deus é o Deus de milagre, é o Deus que transforma o caráter, é Deus que muda a vida do homem, Deus é o que muda os relacionamentos conjugal. Não é as pequenas lutas dos dias a dias que vai nos separar, não é as dificuldades que enfrentamos que vai tornar o nosso lar um campo de batalha, mas sim junto, eu, esposa e filhos, nós superemos todas as dificuldades que virão sobre a igreja ou sobre as famílias do Senhor Jesus. Outro texto que é bastante interessante, já acabando o tempo, lembra de Amaleque, né? Os amalequitas. É uma passagem interessante, ela encontra no livro de Êxodo, ela tem até uma resposta de Deus em Deuteronômio, mas diz a palavra de Deus que ele se levanta e vai contra a família de Israel, ou contra o povo de Deus. Vocês observam, é tão interessante isso, pastor Joel, que é um ataque, e este ataque, ele vai no encontro do povo de Deus, e eu quero dizer o seguinte, o diabo não brinca de ser diabo, a todos os momentos, ele vai levantar um ataque contra a sua família. Aí nós observamos no texto sagrado, nós vemos Moisés falar uma coisa, Josué, prepara os homens aí e sai para a peleja. Aí você vê Josué prepara todo um exército e vai para a peleja, ok? Então o que nós aprendemos com isso? Que é preciso, quando nós estamos atacados, nós sairmos para a peleja, nós temos de guerrear, nós temos de lutar, e a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principado e potestade nas regiões celestiais. Então vai Josué para a batalha, e diz a palavra de Deus, que ele está lá, quando Josué vai para a batalha, Moisés vai para um monte, interceder, sim ou não? Lembra do texto da passagem? E ele está lá intercedendo, orando, enquanto ele está intercedendo, orando, a batalha está sendo vencida no campo de guerra, ok? Então, havendo oração, você vê que as barreiras são derrubadas, porque tem alguém que está intercedendo. Quando você está intercedendo pela sua família, o diabo pode ter vindo para guerrear contra você, mas você vai prevalecer na batalha. Então, Moisés foi cansando, porque você ficar com a mão erguida por muito tempo, e ele continuava orando, e o povo vencendo. Quando ele baixava a mão, quando você deixa de orar, você começa a perder a guerra, sim ou não? Entende como é que é as coisas? Então, à medida que ele cansava, ele perdia a batalha. 2 homens foi colocado do lado dele. Aí, enquanto eles seguraram a mão de Moisés, eles venceram e tiveram êxito na batalha. Irmão, às vezes é preciso eu, a esposa, nós estamos intercedendo todos os momentos pelos filhos, pela família, nós, igreja, intercedendo pela igreja, para que nós possamos ser vitoriosos nessa luta que vem contra nós. Enquanto alguns estão no campo de batalha, os outros estão na oração, clamando e buscando a misericórdia de Deus. Alguém que às vezes não entende esse propósito de oração, a Bíblia fala, Pai nosso que estais no céu, olha lá onde ele está, no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, olha a palavra, venha a nós o teu reino. Então a oração é um convite de Deus para entrar na batalha conosco. Às vezes nós perdemos a batalha, não é porque Deus não sabe das nossas dificuldades, é porque nós não convidamos Deus a entrar na luta conosco. Ele está falando, venha a nós, isso é convite, é Deus vindo ao nosso encontro, porque o campo de reinar do homem é a terra, o reino de Deus é céus, o homem domina a terra, céus,
Mas nós precisamos, para vencer na terra, a intervenção dos céus. E Deus só vai intervir na terra, porque Ele trabalha com essa dinâmica, quando nós pedimos que Deus intervenha na terra. E isso nós fazemos através da oração. Então, quer ter uma família abençoada? Clame a Deus, ore a Deus, busque em Deus, porque Deus dá vitória em Cristo Jesus. A outra parte fica para outra parte. Não tem minuto extra, né? Em cima da hora, vou passar para o pastor. Deus abençoa. Não deu de discorrer tudo, me perdoa por isso, mas que Deus abençoe, continua nessa campanha, põe a sua família em oração em primeiro lugar, lembrando que ela é o maior patrimônio que você tem. E se você quer ter um casamento feliz, então traz Deus para dentro do seu casamento, que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Meus irmãos, que maravilha, né? O tempo é muito curto, né? Mas eu acho que o que Deus tem que fazer, Ele não precisa muito tempo. Vocês têm um cartãozinho aí ainda? Se você não tiver, eu tenho dele ainda, viu? Nós estamos na 4ª campanha. Note isso aqui, leva a sério, coloque a sua família nas mãos de Deus. Você que não casou ainda, pode fazer a sua campanha. Minha primeira campanha pela família, eu não tinha casado ainda, mas eu sabia que os embates viriam no futuro. Então, eu já colocava meus filhos na mão de Deus 5 anos antes de eu casar, certo? Para que Deus viesse nos abençoar, e até que nos ajudou o Senhor. Amém? Então, eu vou passar para o pastor Walter agora, ele vai continuar, e no finalzinho, vai estar orando para quem tem esse cartãozinho. Se você for pregar o cartãozinho e não for usar ele, não pegue ele. Mas se você for levar a sério a sua campanha, tem o cartãozinho aí. Tá bom? Se não tiver, eu trago ele para você fazer a campanha. Amém? Pastor Walter. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Deus abençoe. Pastor Aldemiro, pela palavra. Que nós possamos valorizar mais a família. A família é a maior instituição que Deus deixou na terra. No projeto da ação criacionista de Deus, a família é o objetivo maior. Nós temos exemplos bíblicos dentro da palavra de Deus. Salmo 133 fala para nós termos união. Essa família eclesiástica, a família sanguínea. E Eclesiastes capítulo 4 também fala para nós, é melhor serem 2 do que 1, isso é para a família, cordão de 3 dobras. E também nós podemos citar 1 Coríntios capítulo 3, o amor tudo sofre, tudo suporta, espera, padece. A família tem que ser fundamentada pela palavra de Deus, pelo amor expressivo de Deus, para que haja vitória entre a família de Deus, a família sanguínea. Sem Deus, sem amor, a família não prospera. E o que o diabo mais tem feito é estragar a família. Se eu perguntar aqui nesta noite, na sua família, você tem algum problema ou não? Eu gostaria de saber se tem alguma pessoa que não tem problema na família. Toda família tem um problema. E o diabo, ele é opositor por natureza, né? É o estelionatário, né? Rouba a alegria da família, fazendo aí tantas coisas que nós estamos ouvindo e vendo, uma sociedade corrompida, onde a ética moralística humanitária está em baixa estirpe, né? Os valores morais sendo todos eles degradados, essa é a grande verdade. Mas existe uma família, um povo de Deus, uma família que começou com Abraão, e ela prospera e caminha e está em direção ao céu. Se tão somente nós estarmos fundamentados e arraigados na palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 13, o amor tudo suporta, espera, ele é paciente, ele é benigno, e aí nós conseguimos vencer com esse amor. A família precisa do amor, precisa de Deus no seio dela. É isso que eu aprendi desde menino, e eu estou aqui porque Deus me deu essa rica oportunidade de aprender sobre a família.
Tem muita gente que fica inibido quando vai se falar de família, porque fica envergonhado. Não existe nenhuma família que não tem problema. Não existe. Existe, Celestina? Não existe nenhuma família que não tenha um problema. O diabo futrica no meio de tudo aí na família, quer tirar a moral da família, quer tirar a alegria da família, quer tirar a vitória da família, mas maior é aquele que está conosco que é aquele que está no mundo. O nosso Deus está conosco, Ele é o Deus da vitória. Que nessa campanha, pastor Joel, essa família aqui dessa igreja local e outras possam ser alcançadas, possam ser fortalecidas lá do alto, que venha lá de Deus, lá do alto, porque é Deus que sustenta a família. Hoje eu fiquei muito alegre, irmãos, para você ver o que é família. Eu já citei aqui para os irmãos, eu espelhei muita coisa da minha vida em um tio que eu tenho, que é o caçula, irmão da minha mãe. Soltar pipa, andar de moto, futebol, violão, música, som. E ele passou isso tudo para mim, ele confiou em mim uma época, né, lá atrás. Então eu tenho um espelho hoje, eu senti feliz, irmãos. E eu orei essa madrugada por ele, eu tenho orado desde que teve a notícia, mas eu já orava bem antes, eu falei com o filho dele hoje, e ele foi liberado do hospital. Uma cirurgia grave, andou, né, à beira, né, do abismo ali da morte ali, 3 cirurgias, sofreu. Eu faço lembrar aqui, os irmãos lembram o sofrimento que nós tivemos com meu pai. Meu pai está aí 2016, né, 17, 18, 19, 20, 21, 5 anos de vida. Meu pai reviveu de novo, nasceu de novo, muito grave, muito sério. Quando eu estava lá no hospital, antes de meu pai ir para o centro cirúrgico, escutando o médico que ia fazer a cirurgia, falando para um pessoal que estava chorando copiosamente, porque tinha perdido a irmã. E aí o médico, eu estava atrás do médico, o médico falou, olha, tem um paciente ali no apartamento 17, ele já é idoso, eu já conversei com ele, ele tem 10% de chance de viver. Ele falou para o meu pai. E eu escutando aquilo. E esse pessoal chorando, porque essa menina tinha acabado de falecer, coisa de 5, 10 minutos. Chorando assim, num desespero, mas ela estava viva agora. Então por que abriu? Olha, nós não sabíamos que estava dessa forma. Quando abriu, ela deu um derrame intestinal, que deu, não, morreu na hora, ali na cirurgia. E esse povo estava desesperado, e eu escutei tudo isso. Irmãos, eu já falei aqui, já falei no ministério, aonde eu tenho testemunhado, eu orei 3 horas, 19 minutos, para que Deus fizesse a vontade dEle, mas que Ele entendesse que nós precisávamos do meu pai, o ministério, a família. Isso eu estou contando aqui, o quanto que é importante uma família conhecer os planos e os projetos de Deus, nós confiarmos em Deus. Esse tio meu saindo aí, né, desse processo, nós estamos orando constantemente, porque ele é uma pessoa, né, que nós amamos, faz parte da família. Então a família é muito importante, e o diabo tem futricado no meio da família, que é desavença, discórdia, tudo é tipo de coisa, inveja, né, é uma coisa horrível que o diabo tem feito na família, querendo destruir os valores da família, e os valores da família estão todos eles fundamentados na palavra, né, a Constituição Celestial, assim como o pastor Obeci, aprendi com ele, está ali para nós, que nós possamos nessa campanha, ore pela sua filha, pelo seu filho, pelo seu pai, mãe, enfim, pela sua família, para que haja um processo de restauração, uma alegria, um reavivamento, um encontro com Deus, que a família possa ser fortalecida. Quanto que é bom, estou muito alegre de ver muitos irmãos aqui hoje, nessa quinta-feira. É um tema muito importante, vamos lutar por nossas famílias, né? Importa nós chegarmos na glória com a nossa família. Quando nós falamos de evangelizar, nós começamos a evangelizar dentro de casa, precisa ser evangelizado dentro de casa, e aí, mundo afora, né? O tempo já foi, nós não vamos louvar, da outra vez nós louvamos. Eu peço, irmãos, coloque sobre os seus pés. Já tirou a oferta, não já? Deus abençoe, pastor João Neto também, que está enganjado nesse trabalho, nessa batalha, pastor Aldemir, nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, todos os pastores aqui da igreja local. Começou aí um trabalho com o departamento de interação e recepção na igreja, e aí está rodando os vídeos aí, e hoje eu senti uma alegria em falar ali, coloquei no grupo, o pastor Júnior já falou,
o evangelista Absen também já pronunciou, o presbítero Eliabe também já pronunciou, os irmãos que estão aí no grupo aí, ó, participa ali, veja que é importante a questão da sabedoria. Sabedoria, o que é sabedoria? É a glória de Deus, é a glória de Deus, é a sabedoria, né? E nós precisamos buscar sabedoria, a igreja precisa, em tempos difíceis, precisamos de sabedoria. Vamos orar a Deus, agradecer, vamos convidar as pessoas, os parentes, para vir participar dessa campanha, amém? Vamos orar? Deus Pai, Deus maravilhoso, muito obrigado pela riqueza da família, pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelos meus sobrinhos, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelo meu neto, ó Deus amado, pelos meus parentes do lado materno, do lado paterno, ó Deus amado. Ó Pai querido, que possa ser alcançado, ó Deus amado, a cada um dos nossos familiares, ó Deus amado, as bênçãos lá do céu que o Senhor tem para cada um, porque ninguém vai morrer sem antes cumprir a promessa na vida daqueles que o Senhor já designou, porque a sua palavra é fiel, o teu amor é verdadeiro, ó Deus amado. Ó Pai, em Ti nós confiamos que esta igreja local, ela prospere na sabedoria, prospere no amor fraternal entre uns e outros, ó Deus, que haja, ó Deus amado, a direção, a orientação, a movimentação do seu querer, Espírito Santo, no seio desta igreja. Uma igreja que adora a Ti verdadeiramente, que tem compromisso com essa palavra, que se dobra aos Teus pés, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é o nosso guia fiel. Assim nós declaramos e pedimos, Senhor, que o Senhor declare sobre vidas de cada um a bênção e a prosperidade na família, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor, a consolação, o Espírito Santo de Deus, seja com todos nós agora e sempre. Todos digam, uma salva de palma para Jesus. Viva a família brasileira, a nação brasileira, a família eclesiástica, a família de sangue. Deus abençoe.